Pois é, hora de falarmos de finanças. É que, gente, olha, as mudanças políticas, econômicas, né? E também tecnológicas que surgiram no mundo, provocado, sim, um verdadeiro furacão na economia. E a gente tem aqui atualizado você, ouvinte, sobre essas questões, né? Na coluna Hora das Finanças de hoje, o Matheus, que já está aqui no estúdio conosco, vai abordar aí a importância das finanças públicas equilibradas para o desenvolvimento econômico de um país, né? Isso, Matheus, muito bom dia para você. Mais uma vez estamos aqui falando de finanças, né? Isso aí, Jane Kelly, bom dia a todos os ouvintes, e hoje falaremos sobre esse assunto que é um tanto quanto delicado e que muitas pessoas não têm noção da importância que é o equilíbrio das finanças públicas, que é a nossa base da economia, né? A gente tem que começar colocando o seguinte: esse equilíbrio, ele reflete em confiança, e confiança é tudo para o mercado, para que as pessoas possam investir no nosso país. Não só no nosso país, mas como no nosso estado e como no nosso município. Para isso, nós precisamos de uma estrutura simples para que essas empresas e esses investimentos venham. Uma das maiores dificuldades hoje no nosso estado, para que os ouvintes tenham ciência, é praticamente a questão da energia. A gente tem muita dificuldade na energia e as contas públicas em si. Hoje nós temos um déficit muito grande a nível federal. O orçamento, a gente tem um gasto aproximadamente de 42% com o pessoal, e isso é meio que inadmissível, porque o Estado ele tem que ter um equilíbrio das contas. Se você gasta mais em um determinado setor e menos em outro, que seria investimentos, o investidor ele fica meio receoso de colocar o seu dinheiro nesse país. E aí o comprometimento com as contas públicas é essencial. E como que é feito esse equilíbrio? Nós temos visto o nosso ministro da Fazenda, Paulo Guedes, com uma série de ideias de descentralização de recursos e tudo mais, para que ajude os municípios e os estados com as suas finanças. E isso é um tanto quanto preocupante, apesar de eu ser um fã do ministro, mas é um tanto preocupante porque os estados e os municípios não têm uma estrutura básica para que comporte esses recursos. Então o Estado, o município e a federação, eles gastam muito e gastam muito mal. Eles não têm eficiência nos seus gastos. O exemplo disso é a saúde, a educação, a infraestrutura. Nós temos o exemplo da BR-364, que é recheado de buracos. O nosso município mesmo, cheio de buracos. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos de eficiência. O trato público tem que ser eficaz. A gente tem que ter eficiência desses investimentos para que o investidor ele sinta confiança no mercado e passe a investir mais ainda no nosso país. Esse é o trato que tem que ter. Tá certo, então, muito importante mesmo essa questão de falarmos de números também, né? A gente tem acompanhado aí como é que está a situação econômica do país e o Acre também não é diferente. A gente tem acompanhado de perto essa situação, mas esperamos que as contas possam entrar assim no equilíbrio, né, Matheus? Com certeza elas vão entrar, isso é que todo brasileiro torce, né? Mas um dado bem curioso é que Uber e iFood, para você ter uma noção de investimentos e renda e emprego, são um dos maiores empregadores que a gente tem hoje no nosso país. E quais são os direitos que o Uber e o iFood eles dão a esses parceiros? Quase que nenhum. São 4 milhões de pessoas que trabalham nesses aplicativos. Isso acende uma lâmpada do seguinte: o setor público ele precisa empregar demais ou ele tem que investir em tecnologia para que não tenhamos tantos gastos com o setor pessoal? Então tem que ter investimento em tecnologia, o setor público ele tem que economizar, ele não tem que ser gerador de empregos, e o setor privado tem que cuidar disso, porque a prova é o Uber e o iFood. As pessoas têm que gerar renda, e quanto menos direitos, mais emprego e mais renda. Então essa questão de muitos direitos, se fosse assim, ninguém ia fugir para os Estados Unidos, né? Exato. Então a gente tem que ter isso daqui em mente, porque desonera um empregador, e o empregador precisa de quê? De ter mais dinheiro para investir mais e gerar mais emprego e mais renda. Pois é, então a palavra-chave de hoje é equilíbrio. Equilíbrio para que a gente tenha muito investimento, que o Estado, o município e a federação possa crescer e que o PIB seja diferente do que parece que vai ser esse ano, que é um negativo, né, o do Acre,
que possa decolar e que todo mundo possa ganhar com isso daí. Tá certo, então, esse foi o nosso colunista, Matheus Calegari, na coluna Hora das Finanças. Obrigada, Matheus, bom dia para você e até semana que vem. Muito obrigado, Janicele, um forte abraço a todos os ouvintes. Agora no Acre, 7h47, relógio já girando para 7